Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria, podem tomar assento. Recebi um bilhetezinho ainda agora. Você está pronto para servir ao Senhor, compartilhando uma palavra de 10 minutos. Agora pela manhã, Pastor Júnior. Vai se acostumando. Irmãos, e assim, hoje eu já chorei muito, né, por ver o status da minha esposa, minha filha trabalhando, servindo ao Senhor. E assim, vendo o Adrian aqui, vendo os jovens, né, dançando, e assim, muito me alegra, né, que o mundo ele tenha tentado abraçar nossos jovens, mas eu creio que maior é o que está em nós, né, na força das nossas mãos, na força do nosso joelho e na força da nossa oração. E hoje, né, me encontro surpreso, né, por essa oportunidade de estar aqui falando com a igreja. Já tive a oportunidade também de dar um testemunho junto com os homens. Fica uma coisa mais fácil, né? Os homens se entendem, né? Mas agora para a igreja, né, fica uma coisa diferente, né? Você falar algo, né, que ali Deus coloca no teu coração, porque tu não veio preparado, tu não anotou nada. Mas falar um pouquinho sobre fé, né? Em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento, né, daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. E a fé também, e sem fé também é impossível, né, nós agradarmos ao Senhor, né? E assim, eu acredito que todos nós aqui temos fé, né? Porque saímos do nosso conforto, do nosso lar, da nossa cama, e viemos à casa do Senhor. E não buscar reconhecimento do pastor, né, da pastora, mas sim agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, né? Então, assim, falar um pouquinho de fé, eu me encontrei uma certa feita paralítico, né? Paralítico de tudo, né? Nesse ano. Então eu vi que teve pessoas que me ajudaram a voltar a Cristo, né? Porque mesmo conhecendo a Cristo, eu estava paralítico. Eu só estava querendo chegar em casa do meu trabalho, deitar na minha cama, dormir, esquecer tudo aquilo que eu estava passando. E teve pessoas que foram meus amigos, né? Teve pessoas que me auxiliaram até Cristo. E aí eu pude voltar, e hoje eu estou aqui de pé, diante de um altar que é santo, diante do altar que é apregoada a palavra de Deus, tenho toda a reverência. E eu queria falar sobre a cura de um paralítico. Está lá em Marcos 2. Marcos 2. Que os irmãos possam abrir. Glorificado seja o nome do Senhor. Vou estar lendo. Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se,
pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Em atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A gente pode trazer para o nosso contexto essa casa cheia, Jesus presente, e 4 homens fazer uma abertura nesse teto, descer com um homem paralítico. E assim, quando eu entrei por essas portas, assim, eu vi pessoas me ajudando, até sem me conhecer, Assim, quando eu cheguei aqui, eu conheci o Marlon, o Felipe, Assim, conheci o irmão do Marlon, o Vinícius, e não conhecia mais ninguém, E eu cheguei num sábado, aqui num congresso de jovens, uma coisa bem diferente, bem animada, e ali eu estava vivendo o meu momento. Mas ali nesse congresso de jovens, eu vi homens me trazendo até Jesus, me dando um abraço, me dando uma palavra de conforto, de carinho, e sem saber muitas das vezes o que eu estava passando, o que minha família estava passando. E aí, dentro dessa passagem, Jesus ele estava numa casa onde havia uma multidão e não podia se chegar até ele. E aí a importância da amizade, a importância da comunhão, a importância da gente se alegrar com aqueles que se alegram, e chorar com aqueles que choram. E aquele paralítico ali estava sem percepção nenhuma, sem motivo nenhum de chegar até Jesus, não tinha condições nenhuma até chegar até Jesus. E aqueles 4 homens ali, se ajuntam, se dedicam, criam força da onde não tem, E muitas das vezes, para você ajudar um irmão, você tem que buscar força da onde você não tem. E assim, eu levo muito para a minha vida, como cristão, que eu tento chegar nesse nível, que eu tenho que se alegrar com aqueles que se alegram, eu tenho que me alegrar com aquele que se alegra, e eu tenho que chorar também com aquele que chora, porque eu fazendo isso, eu vou estar mais perto de Cristo, eu vou estar mais perto de Deus, Esses 4 homens aqui, eles se prontificam a ajudar aquele homem paralítico, criam uma estratégia. Como que a gente vai levar até Jesus, que se o lugar tá lotado, não tem como entrar pela porta? E aqueles 4 homens ali criam uma estratégia, colocam ele numa maca, sobem com ele. Não sei qual foi o tempo, da abertura do teto, mas a palavra menciona que ele desceu, pela uma abertura de um teto. E aquele homem ali se depara com Jesus no centro da reunião, e Jesus, vendo a fé que eles tinham, e é muito interessante, a fé que eles tinham, então assim, que a gente possa cada vez mais cultivar a nossa fé, porque se hoje eu estou aqui de pé, porque eu tive fé num Deus que eu sirvo, num Deus que eu reconheço como soberano. E quando eu vi o status da minha esposa ali antes de começar o culto, eu vi minha filha, cara. Obrigado, pastor. Obrigada, pastora. Eu vi minha filha. Eu vi minha filha brincando, sorrindo, servindo ao Senhor principalmente. Assim, aí eu comecei a chorar, glorificando a Deus. E vendo as meninas aqui dançando, eu glorificando a Deus. Vendo o Adrien aqui pregando, glorificando a Deus. Porque o nosso adversário tenta contra nossos jovens, contra nossas crianças. E a gente temos que orar pelos nossos jovens, orar pelas nossas crianças.
e vendo a fé que eles tinham. E quando eu entrei por essas portas, homens me ajudaram, né? Me colocaram de pé. Eu fiz o gabinete com a minha esposa, com o pastor, com a pastora. Falei, pastor, acho que eu estou de férias, né? Então não queria vir à igreja só aos domingos. E eu fui um cara sempre compromissado com a obra. Sempre fui um cara servente na obra, um servo de Cristo. E eu só estava querendo vir para a igreja aos domingos. E aí eu mencionei que eu estava de férias. E hoje, graças a Deus, eu voltei ao trabalho. Né? Eu voltei a exercer tudo aquilo que Deus tem um chamado na minha vida. Né? De fazer o ID e pregar o evangelho. Né? Sem acepção de pessoas. Fazer a vontade dele. E assim, que a gente possa cultivar a nossa fé. Que a gente possa ter percepção, né? Possa ter discernimento com aquele homem que vai entrar paralítico, com aquela mulher que vai entrar paralítica, com aquele jovem que vai entrar paralítico, né? Com aquela jovem, para a gente poder ajudar essas pessoas, né? A trazer até Cristo, porque eu conhecia Cristo, mas estava paralítico. Eu estava prostrado na minha cama, só levantava para ir trabalhar, buscando força em Deus, né? Buscando força no meu trabalho, onde eu levo o meu sustento. Mas quando eu entrei por essas portas, irmão, assim, quando eu entrei por essas portas, algo mudou na minha vida. Minha filha entrou por essas portas que não tinha nem luz, né? Tava só uma fase, e ela se apaixonou pela igreja. E hoje ela está aí servindo ao Senhor. Hoje não está aqui porque está na mãe dela, mas ontem ela esteve aqui. E ela tem caminhado, tem se esforçado, tem se dedicado, e Deus tem sido glorificado. Porque às vezes a gente acha que é para a morte, mas é para a glória de Deus. E Lázaro, quando estava 4 dias já morto, né, Jesus fala, tirem a pedra. E assim, teve esforço, né? E o milagre foi com Cristo. Ele chamou Lázaro para fora, e hoje ele nos chama para fora, para fazer o ID dele. Tem pessoas aí fora precisando de um abraço, precisando de um carinho, precisando que você traga até Cristo. E isso está na nossa condição de a gente fazer, isso está nas nossas forças para a gente fazer. Então eu glorifico muito a Deus pela oportunidade que o pastor Júnior está me dando aqui nessa manhã. Não esperava, né? Mas como um soldado, né? A gente tem que estar pronto, tem que estar municiado. E aí eu abri a Bíblia e falei, é isso aqui que eu vou falar, sobre um pouquinho de fé. Um homem que se encontrava paralítico hoje está de pé, né? Claro que fica as marcas, né? Claro que fica a maca, mas tudo isso para que o nome do Senhor venha ser glorificado. E na oportunidade que eu tive aqui junto com os homens, eu falei que para os homens aqui, quando a gente passa por algum momento difícil, né, Deus ele permite, mas para que lá na frente o nome dele venha ser glorificado. E não é diferente na minha vida, não é diferente na vida dos irmãos. Que a gente possa continuar se esforçando, possa continuar dando valor que Deus tem feito na nossa vida, né? Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, dê valor a isso, né? Hoje eu dou valor muito mais à minha esposa, né? Hoje eu dou valor muito mais às minhas filhas, né? Hoje eu dou muito mais valor à minha igreja, hoje que eu congrego, que eu sou membro. Dou valor aos pastores, ao líder de célula, nosso irmão Anderson, aos irmãos em Cristo, às irmãs. Então que a gente possa se unir, possa ser como esses 4 aqui, carregar aquele que está precisando, né? Que a gente possa mostrar a nossa fé para aquele que está paralítico, que a gente possa mostrar a nossa fé para aquele que está morto, né? Não morto fisicamente, mas espiritual, né? Já passou os 10 minutos, pastor? Já, né? Vai dar igual o Adriano. O André também foi benção. Conheço o Adriano desde o ventre da mãe dele, ele não sabe, né? Então assim, obrigado igreja, obrigado pelo apoio que vocês nos deram, né? Obrigado por nos receber como um membro dessa família,
né, eu menciono até com a minha esposa, eu falei, Érica, eu quero chegar num lugar que eu quero ajudar, que eu quero somar, eu quero ajudar financeiramente. E aí quando eu cheguei aqui, tá tudo pronto, cara. Não tem como, mas tá tudo pronto, Érica, vamos. Mas aí Deus é maravilhoso, né? Mesmo que esteja pronto, né? Sempre tem um lugarzinho a mais, né? Porque é igual um coração de mãe, né? Coração de mãe abriga, né? Tantos quanto for entrar. E os pastores têm essa excelência, essa essência, né? De abraçar, de acolher, né? Então, muito obrigado pela vida de vocês. Eu oro todo dia pela vida de vocês, né? Para que Deus possa dar força, vigor. As filhas também entram nas nossas orações, né? Os projetos entram nas nossas orações, os sonhos, né? Que já compartilhamos alguns, entram na nossa oração também. E eu sou grato, cara, assim, muito grato a vocês, muito grato ao momento que eu estou passando, né? Eu estou muito feliz, né? Pelo momento que eu estou passando, né? Eu creio que, assim, Deus nunca faz nada por acaso, sempre tem um propósito lá na frente. E esse momento chegou na nossa vida, desse propósito, da gente hoje só glorificar a Deus. A gente traz, claro, né? A gente traz muitas das vezes a lembrança. É o normal, porque Deus ele não faz ninguém com amnésia, né? Mas, assim, eu tenho uma cicatriz aqui na perna, já tem alguns anos atrás que eu sofri essa cicatriz, e hoje ela só fica marca, mas não sinto mais nada. Não sinto mais dor, né? E a cicatriz ela mostra isso, né? Te mostra o que você passou, mas não te traz mais dor, né? Então, assim, hoje o que nós estamos passando é só uma cicatriz, mas, assim, o mais importante, como Jó ele fala na palavra dele, Jó ele não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. E ele fala: Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Então que a gente possa guardar isso no nosso coração. Aquilo que nós viemos passar, temos certeza que nele primeiro nós teremos paz, e no mundo nós teremos aflições. Mas nós temos que ter de bom ânimo, porque ele venceu a morte, ele venceu toda a intempérie, e ele nos dá autoridade para vencer a morte, as aflições, nos dá autoridade para vencer os desafios da nossa vida. Ele nos dá autoridade para vencer todo e qualquer tipo de doença. Ele nos dá autoridade para vencer toda a aflição que venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então que possamos, juntos, como igreja, orar por essa nação, orar pelo nosso estado, orar pelos nossos jovens. Cara, assim, uma coisa maravilhosa ver elas aqui, né, brincando, louvando a Deus, né? Então, que a gente possa orar pelos homens dessa casa, que a gente possa orar pelas mulheres dessa casa, pelos intercessores, pelos músicos, né? Pelos que estão na sonoplastia, né? Pelos que estão na porta, que a gente possa cercar nossa igreja de oração, porque a oração é a chave da vitória, né? E assim eu agradeço a Deus, aos pastores. Agradeço a minha esposa que está aqui, as minhas filhas, a Bruna e a Emily, a nossa igreja, e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.